Olá, bom dia, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula muito mais do que especial para falar de uma região que é uma das mais prestigiadas e mais valorizadas do mundo. Hoje estaremos falando de Bordeaux, os vinhos franceses, principalmente tintos, que mais prestígio tem ultimamente no mundo. Ok, tem prestígio há muito tempo, tem muitos vinhos que têm prestígio, mas Bordeaux em especial tem produtos realmente incríveis, com características muito peculiares e sempre uma grande referência na parte comercial, nessa questão de como se relacionar com o mercado. Bordeaux é uma grande referência. E hoje vamos falar especificamente sobre a margem direita de Bordeaux. A gente já sabe que Bordeaux é dividido ali margem esquerda, margem direita, né? Entre do mar. Então a gente tem ali, mesmo entre do mar, a gente tem uma produção muito interessante, mas margem esquerda e margem direita, com certeza as mais prestigiadas. Vamos explicar tudo hoje. Bom, dizer para vocês, deixei a aula aqui gravada, porque eu estou numa pesquisa de campo, numa viagem, em breve trazendo novidades para vocês bem especiais, então acompanhem. Realmente, bom, não vou antecipar, mas estamos aí entendendo melhor algumas regiões para trazer uma aula daqui a pouco para vocês bem especial com todas as novidades, então só acompanhe. Estamos muito felizes porque estamos chegando num número muito significativo, né? Estamos na nossa aula de número 155. 155 semanas desbravando o mundo dos vinhos, entendendo melhor cada uma dessas ciências que envolvem essa bebida incrível. E uma alegria a gente poder, semana a semana, entender melhor o que tudo acontece, ou como tudo está acontecendo num mercado tão incrível. Importante, aula todo sábado, 10 horas da manhã, uma aula nova sobre o mundo dos vinhos, mas atenção, bem importante, lembrando que essa aula fica uma semana no ar, depois ela sai, então aproveite para ver e rever essa aula durante a semana. Então, transmitindo essa aula agora, vai ficar uma semana no ar, final de semana que vem ela sai. Então, aproveitem para ver e rever todos esses conteúdos. Menos para os alunos do grupo Premium. Essas aulas ficam exclusivas depois lá para os alunos do grupo Premium, tempo indeterminado, enquanto tiver acesso à plataforma. Lembrando que quem é aluno do grupo Premium já entra lá, baixa os materiais, baixa os mapas em alta resolução, baixa os materiais extras, tá tudo lá na plataforma para vocês. Então, entrar com seu usuário e senha e baixar tudo lá. E claro, vou falar para vocês, estamos aí com algumas pouquíssimas vagas do grupo Premium, e eu conto um pouquinho para vocês, porque a gente fez uma abertura muito rápida aqui para uma nova turma, já está praticamente lotado, então estamos nos últimos dos últimos oportunidades de entrar, faziam muitos meses que eu não abria, mas eu conto para vocês isso daqui a pouco. Vamos falar hoje sobre margem direita e, claro, vou degustar um vinho com vocês da margem direita. Inclusive, um vinho bastante interessante, um vinho que tem um preço muito legal. Eu vou degustar com vocês, né? Chateau Lagrange Clinet. Chateau Lagrange Clinet olha, vou dizer para vocês, eu não gosto muito do termo custo-benefício, né? Mas assim, ó, falar nessa relação qualidade-preço, esse é um vinho que entrega muita tipicidade. Esse é um vinho que entrega uma qualidade bastante interessante, ou seja, tipicidade e qualidade, por um preço bem legal. Porque assim, ó, quem importa é o World Wine, eu paguei, normalmente o que eu faço? Eu espero entrar em promoção. Então eu paguei na promoção algo em torno de 130, 140 reais. O preço cheio dele é algo em torno de 200, 210. Mas para um vinho de Bordeaux com tipicidade e entregando qualidade, o preço realmente é bem interessante. Então, por isso que a gente estuda vinho para saber o que comprar. Esse é um vinho que passa 12 meses em Carvalho e é uma safra, que é a safra 2017, uma safra interessante e, claro, a gente vai falar de margem direita, esse é um vinho da margem direita das famosas Côte Bordeaux, que eu já vou explicar para vocês quando a gente entrar agora na margem direita.
vamos falar um pouquinho, né? É óbvio que nós vamos falar das grandes estrelas da margem direita, dar uma atenção maior, como Saint-Emilion, como Pomerol, mas vamos, claro, olhar os satélites de Saint-Emilion, vamos dar uma olhadinha ali na parte de Bleubourg, né? Então a gente vai dar uma olhada na margem direita como um todo. Mas esse é um vinho bem interessante, tá? Então fica a dica aí para vocês. Vou degustar com vocês daqui a pouco. E, claro, no preço cheio já vale a pena, mas pegar na promoção vale mais ainda. Então fica a dica aí especial para vocês. Lembrando que a forma de vocês falarem comigo sempre é lá pelo Instagram, Marcelo Vargas. Se eu não responder alguma pergunta na aula, eu vou estar tentando acompanhar vocês aqui e respondendo. Mas se eu não responder alguma coisa, entrem lá em Marcelo Vargas no Instagram, vai ter uma postagem da aula de hoje. Entra lá na aula e já faz um comentário, deixa dúvida, que eu vou estar respondendo para vocês aí na sequência, muito em breve. Aliás, quem já está aqui, eu vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários da onde vocês estão assistindo a aula de hoje, para eu poder acompanhar vocês aqui também, e também já deixar um curtir na nossa aula. Então deixa um curtir, fica a dica aí para vocês. E um detalhe que eu gosto sempre de avisá-los, aqui do ladinho tem um botão assinar canal. Então aproveitem para vocês assinar aqui o canal do YouTube, para vocês receberem as novidades sempre que tiver, quando a gente lançar novas aulas, novos conteúdos. A gente teve essa semana a Masterclass exclusiva, né, que a gente teve, que eu trouxe para vocês as novidades que eu tenho acompanhado no mercado de vinhos, nas minhas pesquisas, nas minhas viagens e imersões internacionais. Então, todo esse novo cenário do mundo dos vinhos eu trouxe para vocês numa Masterclass exclusiva. Quem estava aqui no YouTube sabia, pode acompanhar, receber os avisos. Então, fica a dica aí para vocês também acompanhar, tá bom? Bom, eu sei que vocês estão perguntando a questão do grupo Premium, tá? A gente abriu as inscrições para o Premium muito rapidamente. A gente está com as últimas vagas. Então, já vou antecipar aqui para vocês, antes da gente falar rapidinho como vocês podem entrar para ver as informações do grupo Premium, é que se você entrar lá e tiver como lista de espera porque lotou, faziam muitos meses que eu não abria inscrições para o Premium. O Premium são meus cursos fechados de vinho, como, por exemplo, as aulas semanais, elas vão todas para o Premium e ficam liberadas lá, todas com materiais, com polígrafo de aula, com extras. Então, como eu gosto de ministrar aula, e eu dedico muito do meu tempo para o grupo Premium, e a gente abriu algumas vagas agora para quem quiser entrar. Como vocês sabem, né? Quando esgotar, a gente vai fechar e não vai ter previsão novamente de abrir. Então, aproveitem essa oportunidade. O grupo Premium realmente envolve vários dos meus cursos fechados, além das aulas semanais, que a gente tem aqui, as aulas mensais exclusivas para o Premium, enfim. A gente tem aí a melhor formação continuada em vinhos do Brasil para quem quer continuar aprendendo, para quem quer aprender de verdade, para quem quer aprender sobre vinhos no seu tempo. Então tem bastante conteúdo aí para a gente desbravar. Hoje o Premium, tá? Já tem mais de 220 aulas lá liberadas. Então fica a dica aí para vocês. Até aproveitando, vou trazer aqui para poder, porque isso é um marco, né? Então a gente já tem só de aulas semanais já mais de 150 aulas. A gente está aqui na nossa aula número 155, mas todas as aulas extras, que são as aulas que a gente tem mensais exclusivas para o Premium, sempre ficam gravadas. Tem todas as novas aulas que virão. Então, só hoje entrando na plataforma já tem mais de 220 aulas lá liberadas para os alunos, fora os cursos bônus, fora tudo que a gente tem de extra no Premium. E uma questão importante é que para essa abertura do Premium, a gente está dando os 2 anos de acesso. O Premium normalmente tem 1 ano de acesso à assinatura. Claro que depois pode renovar depois de 1 ano, só que para quem está entrando agora, a gente está com 2 anos de acesso, uma promoção especial pelo lançamento do Premium 2.0. Premium 2.0 é a nova plataforma, com nova estrutura, muito mais moderna. Eu apresentei essa semana, então quem já está se inscrevendo, já está entrando, já está ganhando acesso à plataforma do Premium 2.0, que é bem mais moderna, com muitos mais recursos, é realmente diferenciado. E a gente está dando 2 anos para quem se inscrever. Agora, normalmente a gente dá 1 ano, e quando passar essa promoção a gente vai voltar para 1 ano de novo. Então aproveite para ter 2 anos de acesso aí a todos os conteúdos que já estão na plataforma e todos que virão, porque vem mais todas as aulas semanais,
vem todas as aulas mensais exclusivas. Então, só para vocês terem ideia, quem aqui não é aluno do Premium, a gente tem uma aula por mês de imersão, já tem um calendário todo lá na área do aluno, então quem entra já vai ver o calendário. Todas essas aulas mensais, elas têm indicação de vinho, que eu vou estar degustando, uma sugestão de estilo de vinho para quem quiser ter e acompanhar a degustação comigo. Inclusive, o vinho que eu vou estar degustando tem a citação. E você se programa e a gente faz uma aula incrível e imersão, onde a gente vai para um ambiente fechado, a gente abre câmeras, então a gente fica fazendo uma grande troca aí. E a gente tem, praticamente, eu sempre falo, né, essas aulas que são as aulas exclusivas do Grupo Premium, ou seja, uma por mês, elas são aulas maiores, são aulas onde é praticamente uma consultoria sobre um determinado assunto, onde a gente vai estar conversando, vocês podem perguntar diretamente para mim, e eu respondo, né, a gente fala, né, um face a face, uma grande troca. Exclusivo para quem é Premium, uma vez por mês, uma aula muito mais que especial. Só as aulas mensais do Premium já valem o investimento e até mais do que isso, né, mais do que valem os investimentos. Bom, o pessoal está pedindo para botar um pouquinho mais alto, botar um pouquinho maior, eu boto aqui a apresentação maior para vocês. Aqui tem os bônus exclusivos do Premium. Então, a gente tem um bônus que é acesso ao Sensory Wine Lab. Sensory Wine Lab são aulas exclusivas que a gente tem com professores convidados. São professores que eu trago aqui do Brasil e do exterior para uma aula que é uma aula sobre temas modernos de vinhos, cada um grandes especialistas em suas áreas, e eles ministram uma imersão aqui também exclusiva. Já tem todas, quem entra na plataforma agora, já tem as gravações do Sensory Wine Lab antigos, assim como as gravações das aulas mensais, que a gente já passou, ficam todas disponíveis na plataforma. E a gente tem os cursos bônus. Os cursos bônus, eles são cursos com começo, meio e fim. A gente já tem um curso todo liberado lá na plataforma. Já vou antecipar para vocês. A gente tem algumas surpresas que a gente fala só para os alunos, tá? Eu vou antecipar uma para vocês que não são premium ainda. Quem é já sabe. É que a gente já tem um curso bônus lá na plataforma sobre introdução à viticultura. O curso já está disponível, é com um professor convidado, um PhD no assunto, né, um doutor no assunto, um dos maiores especialistas do Brasil no tema, e o curso está todo lá disponível para vocês, inclusive depois que vocês fizerem esse curso dentro da plataforma, vocês podem fazer a requisição do certificado exclusivo desse curso. Esse é um bônus sem custo para os alunos do Grupo Premium. E a gente tem mais 2 cursos bônus, a gente está fazendo agora o curso de uvas e estilos de vinho, estamos entregando esse novo curso também, que vai ficar lá na plataforma, e depois a gente vem com o curso de harmonização. Então, 3 cursos bônus. Enfim, eu falo que o Premium é a melhor formação continuada em vinho, porque realmente é incrível o que a gente cria lá, o que a gente bota de conteúdos, o que a gente coloca de dedicação em conteúdo, em extras, em materiais. Bom, só os cursos bônus aí, um curso bônus já valeria o investimento que a gente tem pelo Premium, porque realmente vale muito a pena. Por que eu faço tudo isso? Porque eu sentia muita falta, vocês sabem que eu estudo vinho há muito tempo, e a minha vida é rodar o mundo pesquisando sobre vinho, entendendo, e trazer isso para as minhas aulas. E vou falar para vocês que eu sempre senti muita falta, porque eu não encontrava formações continuadas. As formações sempre eram com começo, meio e fim, o que não é errado. Mas eu sentia vontade de continuar estudando, de estudar no meu tempo, de eu não ter pressa de aprender, de eu não ter que seguir a cronologia ou a sequência somente de um curso. E eu continuo fazendo cursos até hoje, e o modelo é um modelo que é convencional do mercado, mas eu queria algo que eu continuasse estudando. E eu criei o Premium exatamente porque eu não encontrava isso e eu quero trazer isso para meus alunos. Então, dentro do Premium, as pessoas estudam no tempo que elas querem, no momento que querem. Tem as trilhas de aprendizado, aonde a pessoa escolhe o que quer aprender. Quero aprender sobre países e regiões, quero aprender sobre harmonização, quero aprender sobre mercado de vinho. As trilhas estão lá e facilitam o entendimento dos alunos. Ah, mas hoje eu quero aprender sobre margem direita de Bordeaux. Agora a gente vai ter uma aula sobre margem direita de Bordeaux. E o Premium tem alguns benefícios muito especiais,
que são as viagens internacionais. A gente tem as nossas imersões internacionais. Então, quem é aluno do Grupo Premium recebe isso em primeiríssima mão. Lembrando que são bem limitadas as vagas. Né? Então, a gente tem normalmente em torno aí de 10 vagas para alunos participarem das imersões internacionais. Quem é aluno Premium recebe em primeiríssima mão e tem a oportunidade de se inscrever. O Premium tem certificado internacional. Anualmente é emitido um certificado para os alunos do Premium. Quem conseguir uma vaga agora vai ter mais 2 certificados, porque são 2 anos de acesso. A gente tem as aulas mensais exclusivas. Essas aulas mensais exclusivas, então, são fechadas e tem já o calendário das aulas com a lista dos vinhos para quem quiser comprar e ter o mesmo vinho que o professor tem, ou um estilo parecido, porque também indicamos o estilo. Tem desconto nas formações presenciais. Então, a gente está voltando com a nossa turnê pelo Brasil de formações presenciais. Eu logo vou contar isso para vocês. Claro que sempre a prioridade são para os alunos. E, só para dar um exemplo, a gente está agora começando a nova turma do MBA do Vinho. Quem é aluno tem um desconto para entrar no MBA. E um desconto bem interessante. Então, olha que vantagem ser aluno do Grupo Premium. E fora os bônus exclusivos e as surpresas que a gente traz para os nossos alunos. Por exemplo, o curso de viticultura não era algo que quem se inscreveu sabia que ia ganhar. É um extra que a gente trouxe por via necessidade dos alunos entender com consistência sobre viticultura, sobre videira, sobre o ciclo da videira, sobre a uva, sobre sistemas, né, de condução, essa relação toda, principalmente terroir, videira, uva. Tá lá um curso bônus para vocês. Então, quem entra já tem acesso. As aulas mensais exclusivas é um dos grandes diferenciais. Então, imagina a gente abrir câmera e conversar, ter essa grande troca. Então, essa é uma outra grande vantagem que a gente tem no Grupo Premium. E, lembrando, sempre ficam gravadas as aulas, sempre ficam disponíveis as aulas, fica tudo lá para quem quiser assistir. As aulas são ao vivo. Não posso assistir? Não tem problema. Depois assiste a gravação. Assisti a aula ao vivo, fiquei com dúvida. Volta e vai ter lá as gravações para vocês assistirem de novo. Quero fazer uma pergunta para o professor. Na plataforma do aluno, o aluno manda a pergunta e eu vou estar respondendo diretamente para vocês. Então, é realmente super diferenciado. É realmente a melhor forma de se aprender sobre vinhos hoje, que a gente tem informação continuada disparada no Brasil. Ah, detalhe, eu falo no Brasil, mas eu tenho hoje muitos e muitos alunos do exterior. Isso também é uma grande alegria. Né? Tem alunos aí hoje de mais de 30 países, isso é uma alegria enorme. Então, eu fico até emocionado em saber que a gente chega tão longe e fico muito feliz aí com esses alunos. Então, meus alunos também de outros países, um beijo muito mais especial para vocês. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Um detalhe bem importante, que não é um detalhe, mas uma questão bem importante. Quem se inscreve no Premium, eu dou o que eu chamo de garantia incondicional. O que isso significa? Quem entra no Premium tem 15 dias para acessar toda a plataforma, materiais, aulas, entender o Premium, e se por qualquer motivo não gostar, a gente reembolsa 100% do investimento. 100%. 15 dias de garantia incondicional. Não gostou, recebe o investimento de volta. Por quê? Porque as pessoas do Premium são pessoas que estão lá para aprender, para fazer um diferencial na sua vida. São pessoas que trabalham com vinho, ou que querem trabalhar, ou que querem ter um entendimento maior para comprar vinho com mais segurança, ou querem organizar confraria, ou querem participar de confraria, ou querem... Para quem quer aprender sobre vinhos. E eu dedico muito do meu tempo, e os alunos que estão lá, eles se dedicam também, eles gostam do conteúdo. Então, se a pessoa não está satisfeita, a pessoa vai entrar, vai olhar, 15 dias a gente devolve e não pergunta a nada, absolutamente nada. A pessoa pediu o reembolso, a gente entrega 100% do reembolso de volta, sem nenhum tipo de questionamento.
quanto custa, qual é o investimento para o grupo premium? Ele deveria ser bem maior, tá? Eu vou falar para vocês. É realmente um investimento baixo. O premium, ele custa R$ 2.997 com todos os benefícios. Então, com todas as aulas hoje, 155 aulas semanais liberadas, com mais de 30 aulas mensais já liberadas, com os cursos bônus liberados, com as aulas do Sensory Wine Lab liberadas, e mais do que isso, com tudo que vem pela frente. Tudo que vem pela frente. Imagina que cada semana tem uma nova aula, cada mês tem uma nova aula de imersão, e fora os cursos bônus. R$ 2.997, gente, vocês não fazem um curso bom de vinho. Imagina tudo isso que a gente entrega aqui por esse investimento. Mas, para essas últimas vagas, para essa abertura e os 2 anos de acesso, a gente tem uma condição muito especial. E eu espero que vocês consigam uma dessas vagas. E eu aviso, olha, a gente não sabe quando vai abrir de novo. E realmente, eu falei para vocês fazer algo em torno de 6 meses que a gente não abriu inscrição e a gente abriu algumas vagas agora. Espero que vocês aproveitem uma dessas últimas vagas. E nessa promoção, vocês pagam apenas 12 vezes de R$ 199,31. Gente, R$ 199,31 por mês. 12 meses. Vocês têm acesso por 2 anos. Quem quiser fazer um investimento à vista, ainda tem um descontinho ainda, que sai R$ 1.997 à vista. Pode pagar no cartão de crédito, pode pagar em mais de um cartão, pode pagar em Pix, pode pagar em boleto, enfim. Então, tá aqui para vocês essa oportunidade. Espero que vocês aproveitem. Eu já antecipo que se vocês forem entrar lá na página de inscrição e já tiver escrito lista de espera e não tiver mais como se inscrever, porque a gente lotou a turma novamente, a gente está tentando segurar e está tentando colocar o máximo de vagas disponíveis para vocês, e quando lotar, lotou, realmente a gente não tem mais o que fazer e espera uma nova turma quando ela abrir, ok? Então, como que vocês podem se inscrever? Como que vocês podem pegar todas as informações sobre o Premium? www.marcelovargas.org. Entra lá, vocês vão para a página com todas as informações do Premium, vocês vão poder ver tudo que a gente fala sobre o que é, os bônus, todos esses benefícios que o Premium tem. Vocês podem já entrar aqui, www.marcelovargas.org, e podem acessar o Premium. A partir da inscrição, automaticamente você já recebe usuário e senha e já pode desbravar esse maravilhoso mundo do Premium. Realmente é algo bem consistente. A gente, né, tem maior orgulho, e muitos dos alunos Premium estão nos acompanhando aí tempo integral, e é o maior orgulho que a gente tem. E se preparem já para as nossas aulas mensais, principalmente as nossas aulas exclusivas. Bom, tem mais de 220 aulas já para vocês lá na plataforma, vocês podem escolher o que vocês querem estudar e a forma e o tempo que vocês querem estudar. Realmente o Premium é bem diferenciado. Então tá aqui, www.marcelovargas.org, vocês já acessam e já podem sair desbravando o mundo do Premium, tá bom? Então tá aqui o link para vocês. E só bem rapidinho, para quem é aluno Premium, e vocês que estão entrando, estão se tornando alunos Premium, 2 novidades para vocês bem rápidas. Novidade número 1, Imersão Espanha 2024, de 25 de abril a 4 de maio. Então, já fiquem atentos que a gente daqui a alguns dias vai estar mandando para vocês lá na área exclusiva do aluno Premium sobre a Imersão Espanha. Tá incrível, tá realmente diferenciada. E claro, gente, a gente tem só 10 vagas para essa imersão, então vocês vão comigo para a Espanha, visitar produtores, ir a campo, visitar vinhedos, visitar lojas de vinhos, visitar o conceito de vinho espanhol, entender, e vamos passar por Rioja, vamos ao Priorato, vamos, enfim, vai ser realmente bem especial. E almoços harmonizados, enfim, são poucas vagas, é um grupo privativo, só quem já foi sabe, né, como é as nossas imersões internacionais, e com certificado internacional de participação, volta com certificado lindão. Então se preparem, porque realmente é bem especial, tá bom? E mais um aviso para os alunos Premium, curso bônus liberado, então, de introdução à viticultura, e já está liberado para vocês poderem solicitar o certificado para quem assistiu o curso, tá?
Então, você entra lá no curso, você vai ter as aulas, são quase 12 horas de aula sobre viticultura, e você depois, no final, pode responder um questionáriozinho solicitando o seu certificado de participação. Então, alunos premium, plataforma do aluno, já pode ir lá solicitar, vocês têm que assistir, né? E depois solicitar o certificado de vocês, tá bom? Tá liberado lá na plataforma. Ser premium é um diferencial. Ah, e mais uma coisa, alunos premium, se preparem para as novidades. Semana que vem tem mais novidades chegando para vocês, além de tudo isso que eu contei, tá? Mais novidades, anotem na agenda que semana que vem a gente vai conversar, tá bom? E vai ser bem especial. O pessoal tá perguntando aqui, ó. Para saber sobre o Premium, entra em www.marcelovargas.org. Vai estar tudo explicadinho para vocês lá. Como eu falei para vocês aqui, como essa aula vai ficar uma semana no ar também, gente. Se entrar lá e tiver lista de espera, porque lotou, não temos mais vagas, e aí fica para uma próxima oportunidade. Entra na lista de espera, e quando a gente tiver uma nova oportunidade, vocês são os primeiros a serem avisados. Mas agora ainda tem vaga, então corre lá e aproveita enquanto consegue, porque depois a gente não sabe quando abre novamente, tá bom? Estando tudo pronto, estando tudo preparado, a produção vai rodar nossa vinheta de abertura e nós vamos desbravar a margem direita de Bordeaux. Uma região muito prestigiada, sendo que na margem direita a gente tem alguns dos vinhos mais caros de Bordeaux e alguns dos vinhos mais caros do mundo, como, por exemplo, Petrus, que é extremamente famoso. Petrus é uma das grandes referências no mundo. Então, produção, roda a vinheta e vamos desbravar Bordeaux e a sua margem direita. Então, sejam muitíssimos bem-vindas e bem-vindos. Estamos começando um encontro, uma aula de entendimento sobre os vinhos da margem direita de Bordeaux. E olha, falar de Bordeaux é falar do maior conceito de comércio, negócio, transações de vinho no mundo. Algumas das denominações mais famosas e conceituadas, alguns dos vinhos mais caros e prestigiados, algumas das áreas de vinhedos de maior valor agregado estão aqui. E a margem direita é algo bem peculiar. E a gente separa, quando estuda Bordeaux, né? Normalmente margem esquerda, margem direita, entre do Merce, então a gente já separa para tentar ter um entendimento um pouquinho melhor. E aqui a gente vai entender um pouco mais da margem direita e algumas dessas suas apelações tão representativas. Bom, o pessoal está perguntando, e sim, eu vou degustar um vinho com vocês, claro, da margem direita daqui a pouco, que é o Chateau Lagrange Clinet. É um Chateau, essa é uma safra 2017, das Côtes Bordeaux, que eu já vou explicar. E eu servi uma dose, eu gosto muito desse vinho, porque ele entrega bastante tipicidade. Eu servi uma dose agora no Coravin, e ele entrega muita tipicidade por um preço bem interessante. Barato. Barato não é, a gente não tem vinho barato no Brasil, principalmente vinhos de qualidade, mas esse vinho, preço cheio na faixa de R$200, e eu espero entrar em promoção para comprar, paguei 140, mais ou menos, em torno disso. Porque quem importa esse vinho é o World Wine, e ela tem uma importação importante e seguidamente está fazendo algumas promoções. Então eu espero a promoção, vou lá e compro. E é um vinho que entrega bastante tipicidade. É um vinho que no nariz ele já apresenta essa nota de uma fruta um pouquinho mais madura, mas ainda fresca, e aquelas notas já que remetem um pouco mais a uma especiaria, remetem um pouco mais aquele toquezinho de fumo, remete um pouco mais aquela nota, ele já tem um terciário gostoso, né, que é aquela madeira um pouquinho mais envelhecida, mas muito, muito agradável. Em boca, bastante essa tipicidade, né? Tem um bom volume. Ele é um vinho que ele é um corte, então dá pra gente ver aqui, ó, que ele é um corte de Merlot. Deixa eu pegar aqui, ó Merlot,
Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Então ele tem 68 Merlot, 17 Cabernet Sauvignon e 15 Cabernet Franc. E é muito característico os vinhos da margem direita terem uma predominância de Merlot no corte. Ele tem 13,5% de álcool e é um vinho que fica, a dica para vocês, como uma boa opção de compra. Isso é até premiadinho, né? 90 pontos da Wine Enthusiast. E, bom, fica aí uma dica para vocês. Inclusive, é um vinho que eu gosto bastante de usar em aula, gosto bastante de tê-lo como opção. Mas eu vou degustar, daqui a pouco eu degusto com vocês com um pouquinho mais de calma, mas assim, em boca, ele é seco, ele tem esse tanino médio, subindo um pouquinho, a textura dele um pouquinho mais marcadinha, o corpo e o álcool dele sobem um pouquinho, são médio mais, e ele tem essa acidez destacada, essa acidez também de média para média mais. Marcá-la com média mais, porque essa salivação, ela até não é tão intensa em boca, mas ela perdura. E isso é muito agradável. E a persistência de sabor também. É um vinho com uma qualidade bem interessante. E assim, por que eu comecei degustando o vinho com vocês hoje? Depois a gente volta e degusta ele um pouquinho mais. Por que eu falei sobre isso? Por que eu comecei degustando vinho? Porque a margem direita de Bordeaux, ela é muito famosa pelos seus vinhos, principalmente com predominância de Merlot, e por esse perfil de vinho um pouco mais fresco do que a gente tem na margem esquerda. A margem esquerda normalmente são um pouquinho mais intensos. A margem direita o vinho fica um pouquinho menos intenso, mas fica com uma boa acidez, com vinhos um pouco mais fáceis de serem consumidos. Porque aqui, por mais que a gente esteja falando de um vinho, essa safra é 2017, por mais que eu esteja falando aqui de um vinho com um bom perfil e boas características aromáticas e uma boa intensidade de boca, ele ainda assim é um vinho com uma elegância, não é um vinho duro, difícil de tomar. Um vinho com 6 anos, então já tem uma evolução interessante. A margem direita é famosa pelos seus vinhos à base de Merlot. E tem uma valorização muito grande. Existem duas áreas de vinho com apelações bem importantes na margem direita, que são algumas das mais importantes de Bordeaux e do mundo. Dentre elas, a famosa área do Pomerol e a famosa área de Saint-Emilion. Eu já vou explicar isso para vocês, e a gente está falando de vinhos nessas duas áreas, principalmente Pomerol, muito mais intensas, muito mais potentes. Quando a gente fala de Saint-Emilion, a gente vai ter uma transição. Mas se a gente parar para pensar, alguns nomes aqui, como por exemplo, Saint-Emilion, Chateau Valandrot, do Jean-Luc Tenevin, o Chateau Bon Pasteur, né, do Pomerol, alguns nomes aqui bem famosos, bem conhecidos. Por que eu estou fazendo essa aula para vocês agora? Porque eu acabei de voltar de Bordeaux, de uma imersão que eu fiz por lá. Eu fui participar de um curso, né, fui estudar lá, fui visitar alguns chateaus, fui conhecer algumas regiões que eu não conhecia, fui visitar alguns chateaus importantes, fui entender o que estava acontecendo lá. E claro, maior destaque, maior atenção foi dada para a margem esquerda e para a margem direita, que são as duas áreas mais importantes. E na margem direita me chamou muita atenção essa nova realidade que eles estão vivendo lá. Inclusive, eu fui visitar o Jean-Luc Tenevin, né, e foi muito legal, fui no Chateau Valandrot, conversei com ele, que estava lá, inclusive, foi muito bacana, ele é muito receptivo, e ele é um ícone, né, uma grande referência aí do mundo dos vinhos, e principalmente Saint-Emilion. Mas, o que a gente está falando aqui? De vinhos, principalmente dessas duas áreas, muito valorizados. Mas a margem direita, ela não faz só vinhos caros, ela também vai ter muitos dos vinhos regionais de Bordeaux. Né? Os vinhos de apelação Bordeaux, né? Apelação Bordeaux Contrôlée, tem muitos desses vinhos que estão ali sendo feitos na margem direita. Então a gente tem uma boa diversidade. As áreas mais famosas muito destacadas, as áreas menos famosas com preços bem interessantes, mas com vinhos um pouco mais fáceis de serem consumidos.
Para falar de valorização de margem direita, não tem como a gente não começar falando de Petrus. E nessa pesquisa que eu estava lá em Bordeaux agora, eu estava em Saint-Émilion, na cidadezinha de Saint-Émilion, porque a cidade de Saint-Émilion, na margem direita, ela é um pouquinho maior, ela tem um pouquinho mais de estrutura. Por mais que seja uma cidadezinha medieval, pequenininha, vou mostrar para vocês, ela tem um pouquinho mais de estrutura do que a cidadezinha de Pomerol. A cidadezinha de Pomerol não tem nada. Ela tem uma igreja, meia dúzia de casas e vinhedos. Já Saint-Émilion é um pouquinho maior. E as principais lojas de vinhos que a gente tem na margem direita, a gente vai encontrar na cidade de Saint-Émilion. E eu, nessa pesquisa, conversando com produtores e também, claro, visitando as lojas de vinho, perguntando para eles, né, sobre esses chateaus, a representatividade, porque a gente sabe que esses nomes são muito fortes, representativos. Gente, Petrus, ele é um semideus. Petrus é um marco, uma referência, um baluarte. O respeito que os outros produtores têm por Petrus, que os vendedores de vinhos têm por Petrus. Aliás, eles não chamam de Chateau Petrus. Eles chamam só de Petrus. Petrus é um nome, é um marco, é uma marca muito forte. E eles só chamam de Petrus. Petrus. E é muito representativo. E chama muita atenção para os vinhos da margem direita, claro, principalmente para o Merrol, mas para a margem direita como um todo. E é um marco, um baluarte. Eu até tive nessa visita, nessas imersões, eu tive lá no Chateau Petrus, e realmente é um lugar que as pessoas vão chegando e, né, chega um grupo enorme, o chateau ele é fechado, né, ele não permite que entre as pessoas vão lá para fazer uma foto na frente, para olhar o portão, para olhar o vinhedo é aberto. Então as pessoas vão lá para ver o que é esse grande ícone, que é o Chateau Petrus. Realmente, ele chama muito atenção. Chateau Petrus, um vinho potente, intenso e de longa guarda. E isso é um diferencial dos vinhos aqui da margem direita, principalmente de algumas áreas. Não são todos. Estou falando que, de modo geral, os vinhos são um pouco mais leves do que os vinhos da margem esquerda. Mas em áreas específicas, principalmente onde tem alguns afloramentos de ferro, a gente vai ter uma potência extra. É o caso de Petrus. Petrus é um vinho que vem de um vinhedo, um solo muito rico em ferro, argila sobre afloramento de ferro, e dá uma potência incrível para o vinho. Então, só para a gente ver o que a gente tem aqui na margem direita. Mas não é só isso. Estou falando de Petrus, eu poderia falar de Le Pen, Lefrère, poderia falar de vários outros produtores simplesmente espetaculares que a gente tem aqui. Uma dica para vocês quando forem visitar Bordeaux e quando forem à margem direita. Ponto de parada obrigatória é a cidadezinha de Saint-Émilion. Vocês estão vendo aqui uma cidadezinha medieval, antiga, praticamente toda construída em pedra calcária, por isso vocês estão vendo essas construções clarinhas aqui, que é um dos solos muito presentes na margem direita, que é o calcário. Já falamos, né, argila, já falamos em afloramento de ferro e agora estamos falando em calcário. Então, já para a gente já começar a nos situar da margem direita. E a cidadezinha de Saint-Émilion, ela é uma cidadezinha linda, aconchegante. De Bordeaux, tá? Vou falar para vocês. Das cidades de Bordeaux, é a cidadezinha mais gostosa de se visitar. Das cidades, principalmente, olha, tem várias cidadezinhas que são uma delícia, né? Sauternes é muito legal, Pomerol é muito legal. Tem um monte de cidadezinhas que são incríveis. A própria cidade de Bordeaux, né? Capital, Bordeaux. E não tem. Saint-Émilion, ela é única. Patrimônio da Unesco, como região de vinho, ou seja, os vinhedos, a produção de vinho, a cultura do vinho é patrimônio mundial da Unesco, Saint-Émilion, desde 1999, para vocês verem a representatividade que a gente tem aqui. Então, um centrinho maravilhoso. Vocês, olha, tirem pelo menos um dia para ficar em Saint-Émilion, porque vale a pena. Cheio de restaurantezinhos, pequenas lojas de vinhos, e realmente é um lugar bem legal. Vale muito a pena vocês conhecerem, tá bom? E claro, a gente vai falar porque é uma cidadezinha referência, principalmente para
o turista, para o turismo, para o enoturismo, né? Mas também é alguma das áreas mais importantes de Bordeaux, tem aí algumas classificações extremamente importantes. Para entender Bordeaux, eu vou deixar uma dica aqui para vocês, que é esse documentário chamado Red Obsession, que ele conta um pouco sobre o que é a valorização de Bordeaux. Um pouco como ela acontece, o que está se passando, o que está acontecendo. Então fica uma dica bem legal para vocês, porque ele conta também essa chegada de novos compradores de chateaus em Bordeaux, sobre as safras, né? Fala sobre a safra 2009, 2010, depois sobre a safra 2011. Então, um documentário bem legal e que vocês vão entender um pouco do movimento de valorização que Bordeaux passa. E isso é histórico. Bordeaux é uma das grandes referências comerciais de vinho no mundo. Ainda hoje, a estrutura de comercialização dos vinhos de Bordeaux é uma das maiores referências e extremamente tradicional. Extremamente, né? Tanto os courriers, os negociants, toda essa estrutura comercial de Bordeaux até hoje é ativa. E aqui vocês entendem um pouco. Então fica a dica para vocês, é um documentário bem legal e não vou antecipar muito o documentário para vocês poderem aprender com ele e terem algumas surpresas também, mas ele fala aí sobre essa questão dos vinhos e negócios de vinhos, principalmente em relação com os chineses e outros, tá bom? Fica uma dica aí legal para vocês. Mas por que eu falei em valorização? Por que eu falei em safra? Porque o documentário conta. Porque se vocês olharem aqui, a gente vai ver que alguns dos vinhos mais caros e que mais se valorizam no mundo, eles são de Bordeaux. E alguns aqui da margem direita. Até vou citar aqui, né, Chateau Petrus, como, não só chamar de Petrus, né? Os bordaleses pedem para chamar de Petrus, vamos chamar de Petrus. Então, só para a gente ver que Petrus é uma das grandes referências de vinho no mundo. De valorização, preço, destaque. Tem outros vinhos, principalmente os Premier Grand Cru Classé, de 1855 da margem esquerda, também muito valorizados. Então, a gente tem aqui alguns vinhos muito importantes que têm uma valorização muito grande, inclusive como investimento. Tem muita gente que compra esses vinhos, guarda para vender mais caro depois, ou não, ou para é um colecionador, ou para ter o vinho. Então, Petrus não só essa grande referência, assim, eu estou falando de Petrus, mas, gente, a gente tem outros chateaus muito importantes e muito valorizados aqui. Bordeaux tem essa valorização. Bordeaux tem isso. E Bordeaux tem uma questão muito importante, é que Bordeaux, ela depende muito, porque o que é classificado em Bordeaux são os produtores, não é o terroir, não é a terra. Então, para manter essa valorização, os produtores de Bordeaux, a gente pode chamar de chateau, a gente já vai explicar isso, eles têm que manter muita tradição no sentido estrutural de operação. Não é a tradição necessariamente em estilo de vinho ou no perfil de vinhos, não é isso. Mas é principalmente na sua estrutura comercial. Petrus, ele é muito valorizado não somente pelo vinho que ele faz, não somente pelo conceito que ele leva na marca, no chateau, na valorização do terroir, mas também como ele comercializa os seus vinhos. E esse é um ponto bem importante. Aliás, eu vou dizer para vocês, um dos lugares mais difíceis de visitar produtor, vinícola, no mundo é Bordeaux. Eles são fechados, eles não recebem, são pouquíssimos chateaus que abrem para receber convidados ou para receber mesmo professores, pesquisadores, e ainda mais quando é turista. Turistas são pouquíssimos que abrem, tem que pesquisar bem para ver quais abrem. Alguns chateaus abrem para visitas técnicas, para grupos técnicos, mas a maioria é mais restrita, é mais fechada. Então a gente até consegue entrar em muitos deles, né, com um grupo técnico ou fazendo uma visita técnica, mas são bem, bem restritivos, assim, é bem complicado. Então quem for a Bordeaux precisa também se atentar a isso. E para a gente falar de Bordeaux, vamos se situar onde a gente está. Então a gente está lá na França, velho mundo, né? Estamos aqui na Europa clássica. Bordeaux
fica bem a oeste da França, aliás, no sudoeste da França, e centro-sul, né? Vamos lá, na parte oeste da França, não pertence à região vitivinícolas do sudoeste, mas sim a Bordeaux como própria. Uma área grande, com 2 rios bem importantes, Dordogne e Garonne, que se juntam e formam um estuário chamado Gironde. E essas influências macro ou macro-influências, que são os rios e o estuário, dão um perfil de áreas para Bordeaux. Então, o que a gente precisa entender aqui de Bordeaux, já para a gente ir se situando? Primeiro, que o estuário e os rios é o que vão separar as áreas de modo geral. Então, a gente tem a chamada margem esquerda, que fica à esquerda do Garonne e à esquerda da Gironde. Isso quem está olhando o mapa norte e sul, tá, gente? Então, estou olhando aqui, né? O norte aqui, só para não situar, tá? O norte aqui, o sul aqui. Quem está olhando o mapa nessa direção, a margem esquerda vai ficar à esquerda do Garonne e do Gironde. A margem direita vai ficar do outro lado. Então, vai ficar à direita do estuário do Gironde e à direita do Dordogne, que é o outro rio. Então, os rios são aqui, né? Dordogne e Garonne. Então, o que a gente está falando hoje é disso aqui, dessa famosa margem direita. Mas o que a gente já tem que nos atentar é que Bordeaux está muito próximo do Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico, ele é um oceano quente. E ele traz muita umidade para a região. Muita umidade. Então, em Bordeaux, até pela quantidade de chuva, pela quantidade de horas de sol, qualquer pequena variação muda o perfil do vinho. Então, qualquer pequena variação de terroir ou qualquer pequena variação climática. Então, o ano que chove mais, o ano que chove menos, o ano que tem mais sol, o ano que tem mais frio, mais calor, tudo isso vai alterar a safra em Bordeaux, mas isso também vai alterar a peculiaridade de cada vinho em cada lugar. Isso é bem importante, ou seja, a gente está andando em Bordeaux. Daqui a pouco a gente vê uma areazinha, uma colina pequenininha, baixinha ali, com 50, 60 metros acima de altitude, já muda completamente o perfil do vinho. Bordeaux tem isso. A gente estava visitando o Chateau Grand Puy-Lacoste, que é um Grand Cru Classé de 1855, que ele fica na margem esquerda. E o Chateau ele fica um pouquinho mais alto do que a parte plana mais baixa. Tem 50 metros de altitude só, coisa pouca. Pequeno relevo, pequena colininha, assim, uma coxilha quase. E aquela pequena inclinação faz com que os vinhedos naquela pequena inclinação eles tenham uma capacidade de maturação extra da uva e os vinhos ficam mais intensos. Uma pequena oscilação. Então, isso também é muito peculiar a Bordeaux. Essas suas peculiaridades. Então, cada chateau, de acordo com o vinhedo, a localização, vai ter um perfil diferente no seu vinho. Quando a gente fala das margens, esquerda e direita, aí é mais ainda. Por quê? Porque a gente deu uma aproximada. A gente tem como influência, e aí qual é o nosso foco hoje? Focar na margem direita. Focar onde? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e marcar, ó. Aqui que é a margem direita. Sendo que na margem direita, o que a gente tem? Uma distância um pouquinho maior do oceano. Pouquinho. Mas a gente não tem uma proteção. Aqui a gente tem uma proteção muito grande nesse lado oeste, porque aqui a gente tem uma floresta, que é a floresta de Land, que é uma floresta de pinos muito grande e que protege um pouco da chuva que entra por aqui. Então a umidade vem, acha que a floresta, que é uma área mais fria, acaba chovendo aqui, ou no mar, ou na floresta. Então a umidade entra um pouco menos nessa área. Na margem direita, a umidade entra um pouco mais, porque também acaba entrando um pouquinho mais do norte e desvia um pouquinho da floresta. Esse é um ponto. Segundo ponto, e é importante,
essa margem esquerda como um todo, ela tem muito mais solos com retenção de água. E, gente, Bordeaux chove algo em torno de 1.100 milímetros por ano. Agora tem ficado um pouquinho mais quente. Isso é muita chuva. Tá? A gente tá falando de uma quantidade de água aí bem importante. Na margem direita, a gente tem muitos solos que retêm água. E são solos que são o que a gente chama de solos um pouquinho mais frios, porque eles mantêm mais o frio, eles demoram um pouquinho mais para aquecer e eles retêm mais a água. Também por isso a temperatura fica um pouquinho mais baixa. E aqui que esses solos, principalmente solos à base de argila e de calcário. Então, na margem direita, a gente tem uma maturação um pouquinho menor do que a gente vai ter aqui na margem esquerda. Porque na margem esquerda a gente tem um pouco mais de, principalmente, pedregulhos, né? Aqueles cascalhos, a gente tem um pouco mais de areia, a gente tem solos que tem uma melhor drenagem, ou seja, eles conseguem drenar melhor a água e eles esquentam um pouquinho mais. E esse calor que o solo absorve, ele reflete no vinhedo. Assim como a radiação solar, que muitas vezes pega nas pedras, reflete também no vinhedo. Então, na margem esquerda, a gente consegue ter uma maturação um pouquinho maior por esse calor extra que tem. Lembra que eu falei? Pequenas variações fazem mudanças significativas, coisa que na margem direita tem um pouco menos. A gente tem pedras na margem direita, mas muitas dessas pedras, elas estão também em solo argiloso, que retém mais a umidade. Então, aqui a gente tem pontos bem importantes. Eu não vou falar tanto da margem esquerda hoje, mas esses afloramentos de pedra que a gente tem na margem esquerda foi por causa da drenagem que foi feita nessa região, que era uma região de pântano, e os holandeses drenaram essa região para poder, né, ter mais áreas de agricultura, e aí ficou essas áreas de afloramento de pedra, que era um rio, né, era um pântano, com pedras, e aí essas pedras ficaram evidentes, porque tirou a água, e aqui, na margem esquerda, essa maturação extra permite que uvas tintas mais tardias se deem melhor, como, por exemplo, Cabernet Sauvignon, um pouquinho de Petit Verdot, a própria Cabernet Franc, enfim. Mas o nosso papo hoje é focar na margem direita, que tem essas peculiaridades. Uma área grande e com muitos diferentes perfis de vinhos. Eu fiz essa foto quando estava descendo no aeroporto de Bordeaux, agora na chegada. Exatamente para que vocês vejam a junção dos rios e o estuário. Então, aqui a gente tem o rio Dordogne, aqui a gente vai ter o rio Garonne, então eles vão se juntar e vão formar o estuário do Gironde. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é a margem direita que nos interessa hoje. O que a gente está começando a ver aqui, ó, é a margem esquerda. E aqui no meio, o chamado Entre deux Mers, seria, né, entre dois mares. Essa é uma tradução que não é muito legal, porque não é mares, mas seriam grandes rios. Enfim, mas eu conto para vocês quando a gente for falar dessa região. O que nos interessa é exatamente essa margem direita aqui, ó, que são muitas áreas, muitos perfis diferentes e com muitos vinhos diferentes. Vinhos com muita valorização e vinhos, daqui a pouco, com menos valorização. E aqui, eu não estou desmerecendo nada. É só um fato da gente pensar e comparar. E para falar de margem direita, a gente tem que olhar esse dado aqui, que ele é um dado bem atual da própria apelação, ou das apelações de Bordeaux, né, do grupo que controla, né, as apelações de Bordeaux, né, e esses dados são interessantes para a gente comparar e primeiro pensar que os vinhos tintos em Bordeaux, eles representam aí a grande maioria dos vinhos. Então a gente está falando de mais de 80% dos vinhos de Bordeaux tintos, eles são tintos. E das uvas tintas, Merlot, ela é a mais plantada. Por que Merlot é a mais plantada? Porque é uma uva que amadurece mais cedo e se colhe mais cedo. Então, como
tem muitas questões de oscilação de safra, região úmida, às vezes pode não ter tanto sol, às vezes, então, uma região que sofre com oscilações de safra. A Merlot colhe antes, então é uma uva que garante a safra. Na margem direita, como ela é uma uva que colhe mais cedo, como na margem direita é um pouquinho mais úmido, como na margem direita tem solos mais frios, é a grande uva. Por quê? São poucos lugares que na margem direita consegue amadurecer bem uvas tardias, como o caso da Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon, ela aparece, mas em menor escala, em volumes bem menores. Então, na margem direita, a protagonista é a Merlot, e com um corte normalmente com Cabernet Franc. Porque a Cabernet Franc, ela é um pouquinho mais tardia que a Merlot, mas ela é menos tardia que a Cabernet Sauvignon. Não consegue amadurecer bem. E não são todas as áreas também, mas é a uva parceira do corte da margem direita. Tem também outras uvas plantadas, tem também Cabernet Sauvignon, tem. Inclusive, o vinho que eu estou degustando com vocês, que ele é da Côte Bordeaux, a gente vai ver que são várias áreas da margem direita, são algumas áreas da margem direita que podem produzir o vinho com a apelação Côte Bordeaux, e ele é um corte, que 68% é Merlot, 17% Cabernet Sauvignon e 15% Cabernet Franc. Então, até tem uma quantidade interessante de Cabernet Sauvignon, mas 68% Merlot. E ele deixa bem claro aqui no corte, Deixa eu mostrar o que é o corte e tal. Então, ele deixa bem claro. Não são todos os chateaus que fazem isso. Tá? Então, isso é interessante, porque ele deixa claro qual é o corte de uvas que ele está fazendo aqui. Margem direita, normalmente vai predominar Merlot, com algumas exceções, que a gente vê, por exemplo, daqui a pouco. Aqui eu coloquei no material, para vocês terem, essa questão do corte bordalês. Então, aqui as 4 uvas principais, sendo 3 que são as maiores protagonistas, né? Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Cabernet Franc e a Petit Verdot, sendo que aqui, na margem direita, a Merlot mais plantada e depois lá a Cabernet Franc. O que acontece? Aqui é um ponto interessante da gente pensar. Essa questão de margens, lados e tudo mais. Se a gente der uma olhada, a Cabernet Sauvignon ela é uma uva muito plantada. Ela é uma uva muito prestigiada. Se a gente olhar, o que acontece com o perfil de Cabernet Sauvignon? Normalmente, Cabernet Sauvignon são vinhos com muita cor, muito tanino. O que isso significa? Que a casca da uva é normalmente mais presente. Ou seja, Cabernet Sauvignon é uma uva com a casca mais grossa. Por isso que ela demora mais para amadurecer. Ela precisa de mais tempo no vinhedo, precisa de mais sol, um pouquinho mais de calor, que às vezes falta em Bordeaux. Então, aonde encontra uma área que favoreça a Cabernet Sauvignon, ela vem bem. Mas não são todas. Então, a uva principal, no sentido de volume, maior volume em Bordeaux, é a Merlot. E a Merlot amadurece antes, é uma uva com menos tanino, um pouquinho menos de acidez, um pouquinho mais macio. Então, quando quer deixar um vinho mais macio, vai usar mais Merlot. Quando quer deixar um vinho um pouquinho mais intenso, vai botar um pouquinho mais de Cabernet Sauvignon. Tá, mas nem sempre se tem Cabernet Sauvignon. Que às vezes se tem pouco. Então, Merlot é a uva. E aí, depois, vai entrando Cabernet Sauvignon ou outras uvas, exatamente para trazer um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de estrutura para alguns Merlots. Ou para alguns outros vinhos. Marcelo, mas todo vinho de Bordeaux tem Merlot? Não. Mas a grande maioria tem. Ela é a uva que é mais plantada. Ela é quase 70% das uvas tintas. Exatamente por isso. Porque, primeiro garante safra. Tenho safra? Beleza. Então, aí eu vou vendo os demais, o que eu consigo fazer. E outra coisa. O corte sempre é decidido de acordo com o ano. Então, como foi a maturação, é que os enólogos vão trabalhar no corte para fazer o vinho o melhor possível. A margem direita, não tem como. A grande protagonista tem que ser a Merlot. Aqui só para a gente saber, né, então, que a gente tem outras uvas, além das 4 mais plantadas, que é Malbec, a própria Carmenère, e as uvas que estão em teste, principalmente nas apelações regionais de Bordeaux,
para ver como vão se comportar e provavelmente entrando aí muito em breve para uso regular. Tá? Eles estão, em princípio, o teste serão 10 anos e algumas áreas limitadas. Então vamos ver aí como é que vão ser os próximos anos com essas uvas, que é a Touriga Nacional, a Arina Arnaud, a Castetes e a Marcelin. Pois bem, que falamos das tintas. Voltando nossa atenção toda para a margem direita. A margem direita, então, ela envolve vários vilarejos, vários villes, né, vários comunas, que são bastante importantes. Dentre elas, as duas mais importantes que ficam aqui próximo a Libourne, que é Saint-Emilion e Pomerol. Então, se a gente pegar a margem direita e dar uma cortada nela, essa parte que fica aqui um pouquinho mais para sudeste, ela é bem mais importante que essa parte que fica aqui um pouquinho mais para o norte. Lembrando que a gente está falando aqui da margem direita. Por que isso? Porque, vou pegar aqui, deixa eu dar uma limpada aqui, é mais fácil da gente ver. Por que isso? Porque aqui a gente tem solos muito melhores. Principalmente solos que envolvem argila, pedregulhos e afloramentos de ferro, e depois solos que envolvem principalmente calcário, que envolve um pouco de areia. Percebam que a gente está aqui na margem de um rio bem importante. Então a gente tem muito aqui, ó, deixa eu limpar também, a gente tem muito na margem direita, muito solo aluvial. E o solo aluvial é aquele solo de leito de rio, né, que vai se formando pelo movimento da água que vai decompondo as rochas, vai criando, né, que vai ficando aquele solo que mistura areia, argila, um pouquinho de pedregulho, mas principalmente nos leitos de rio, muita matéria orgânica. Então, a gente tem aqui, primeiro, muitos rios adjacentes, mas a gente, né, que são os afluentes aqui do Dordogne, e a gente tem muita área aluvial. Então, aqui na margem direita, a gente tem muito solo também rico em matéria orgânica. E esses solos ricos em matéria orgânica não são solos de tanta qualidade para vinho. Então, assim como a gente tem Saint-Emilion e Pomerol fazendo vinhos normalmente muito valorizados e muito caros, a gente tem muitas áreas que são áreas literalmente com uma qualidade bem mais baixa. Boa parte dos vinhos regionais de Bordeaux, aqueles vinhos que são apelação, Bordeaux Contrôlé, né? Apellation Bordeaux Contrôlé, eles vêm aqui da margem direita. Muitos vêm daqui. Porque se a gente pegar áreas centrais aqui, por exemplo, a gente pegar um pouquinho do que a gente tem no norte aqui, são áreas planas, com bastante matéria orgânica. Ok, a gente tem as áreas de encosta um pouquinho mais para o norte, mas se a gente pegar essa parte central aqui, são realmente áreas de muita produtividade. E aí, muitos desses vinhos genéricos, de Bordeaux genéricos que eu digo, né, gente, que são vinhos regionais, dessas apelações que permitem uva de qualquer lugar de Bordeaux, vem aqui dessa área. Então, isso é bem interessante da gente pensar. A margem direita tem um contraste muito grande. A margem esquerda tem um contraste um pouco menor. E se a gente vier aqui para o sul da margem esquerda, onde a gente vai pegar a Pessac-Léognan, Grave como um todo, essa variação é ainda menor, porque aqui a gente tem vinhos ainda mais valorizados. Então, muito valorizados, inclusive. Então, a margem direita tem essa questão de variação importante. Então, olha que interessante, a gente tem alguns dos vinhos mais caros de Bordeaux, da margem direita, e a gente tem alguns dos vinhos mais simples de Bordeaux vindo daqui. O que é importante a gente sempre lembrar? E aí a gente vai avançar e olhar um pouquinho mais, né, a margem direita. O que é importante sempre a gente lembrar? Que em Bordeaux, assim como qualquer lugar do mundo, produtor sempre é muito importante. Para não dizer o mais importante. Produtor faz a diferença. Então, bons produtores fazem bons vinhos. Uma dica aqui para comprar vinhos da margem direita, uma vez que os melhores são muito caros, é encontrar bons produtores não tão famosos ou não tão caros, como, por exemplo, o vinho que eu estou provando com vocês.
Então, é um vinho que é um vinho interessante, mas não é tão caro. E a margem direita oferece isso um pouquinho mais. A margem direita, e essa grande questão, né, que a gente falou dos solos principalmente, inclusive a margem direita ela é famosa pelos chamados solos frios. Por quê? Porque tem essa presença maior de argila e de calcário. Então, a argila e o calcário, além de reter mais a umidade, não faz aquele efeito que os pedregulhos fazem, né? Esses pedregulhos fazem, que é de absorver calor e radiar o calor de volta para o vinhedo. Então, a pedra esquenta e devolve esse calor para o vinhedo. Na margem direita, com solos frios, não tem tanto isso. E mais do que isso, retém também a umidade. Então, deixa o solo ainda um pouquinho mais frio. Mas tem uma questão, aí fazendo uma pequena comparação. Solos muito ricos em argila, principalmente argila com presença de ferro, vão deixando os vinhos mais intensos. Normalmente vinhos com tanino mais marcado, com uma acidez mais marcada. Já solos com predominância de calcário, vai ter uma composição normalmente química diferente, vai mudar o pH da uva e vai mudar o pH do solo também, e vai fazer com que os vinhos tenham uma tendência, tendam a uva ter uma acidez mais marcada. Então aqui a gente já começa a fazer essa separação de solos, porque é extremamente importante. Por exemplo, Saint-Emilion tem algumas áreas com afloramento de calcário, e são normalmente as melhores áreas de vinhedo. Pomerol tem um solo muito argiloso e algumas áreas com afloramento de ferro. E essa já começa a ser uma separação. Pomerol acaba sendo uma área que tem muita argila e afloramentos de ferro. Então os vinhos ficam mais potentes, mais intensos. Por isso que essas duas comunas, elas são tão valorizadas aqui na margem direita. Porque elas possuem melhores solos. Mas claro, eu vou trazer para vocês a gente olha um pouquinho mais essas áreas, com um pouquinho mais de atenção, eu coloquei aqui no material para facilitar. Bom, eu coloquei no material, só para a gente entender, que essa simplificação que eu estou fazendo de margem direita e margem esquerda, ela é para a gente organizar as nossas ideias, para a gente poder dar passos maiores. Porque a composição de solo, na verdade, ela é muito variada. Ela é muito ampla. Não é simplesmente só argila, calcário, né, mais ou menos matéria orgânica. Não, ela é bastante ampla. E é bastante ampla para a gente começar a entender. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse é um mapa que mostra as diferentes composições de solos predominantes em cada área. Se a gente der uma olhada com um pouquinho mais de atenção aqui, ó, onde a gente pega Saint-Emilion, percebam que, de modo geral, é um solo, nesse amarelinho mais clarinho, é um solo muito mais arenoso, com algumas áreas com esse solo um pouquinho mais argiloso, ou argilocalcário, que vai fazer uma diferença bem importante, né? Que vai ter uma diferença aí bem significativa. Então, olha, percebam quanto a gente vai oscilar em diferentes composições de solo, e essas diferentes composições de solo não adianta, né? Vai empregar um perfil muito diferente de características. Não é o tema de hoje, mas só para a gente ver, ó, que vocês estão vendo aqui na margem esquerda, ó, essas bolinhas plantadinhas aqui, que vocês estão vendo, né? Nesse roxinho, essas bolinhas brancas, são as áreas de afloramento de pedregulhos. Afloramentos bem mais evidentes. Tá? Só para a gente ver o porquê que consegue maturar melhor aqui algumas uvas tardias, como a própria Cabernet Sauvignon. Então, o que a gente tem na margem direita? Solos com maior retenção de umidade, solos mais frios, então, preferência para uvas como a Merlot, maturação um pouquinho mais rápida. O que isso também faz? Uma tendência a ter vinhos um pouco menos intensos, claro, com exceção de algumas áreas, como por exemplo argilo ferroso, com acidez destacada, mas com um perfil um pouco mais elegante de vinhos. Vinhos um pouco menos potentes. As melhores áreas ganhando um pouquinho de intensidade. Mas
de modo geral, vinhos um pouquinho mais, digamos que, de menos potência, um pouquinho mais de viés de elegância. E aqui também vale uma observação, tá? Isso aqui é só para a gente, que é um tema um pouquinho mais avançado, para a gente tratar um pouquinho mais para frente, mas só para a gente entender o quanto essas pequenas variações fazem uma mudança muito grande. Pois bem, avançando um pouquinho na margem direita, a gente pode fazer uma divisão que eu gosto muito, inclusive, tá? Que é a divisão que a apelação de Bordeaux faz. As apelações de Bordeaux fazem. Então, eu tive uma aula, né, lá na École du Vin de Bordeaux, que é a escola oficial de Bordeaux, e eles exatamente mostrando essa diferença de diferentes perfis, né? E como é que eles entendem isso, né? Como é que eles trabalham isso. Se a gente pegar a margem direita, e aqui esse mapa, ele é um mapa oficial da região, ok? E ele é um mapa oficial das apelações de Bordeaux, e ele é marcado, ele é dividido, que se vocês olharem a legendinha, ó, ele é dividido em categorias de vinho. Então, vinhos tintos, vinhos rosés, vinhos brancos secos e vinhos brancos doces, né? Então, aqui a gente tem, ó, as áreas, inclusive, aonde tem as apelações gerais de Bordeaux, genéricas, né, que são aquelas apelações, não, o termo genérico não é o mais adequado, mas um termo regional é mais adequado, que significa que aquela apelação regional, a uva pode vir de qualquer lugar. Mas olhando na margem direita, tem apelações locais, são apelações diferentes. Lembrando que a apelação é o nome das denominações de origem na França. Então, áreas específicas que podem levar nomes específicos. E aqui olhando, então dá para a gente fazer dois agrupamentos. Lembra que eu falei para vocês na margem direita que o norte da margem direita era menos valorizado? Por quê? No norte a gente tem algumas áreas com inclinação, mas a gente tem solos menos interessantes. A gente tem muito mais solo aluvial, a gente tem muito mais solo com matéria orgânica. Então fica menos interessantes os vinhos aqui. Aqui a gente tem um pouco mais de vinhos de volume. Então essas apelações, a gente faz um agrupamento chamado, né, de Blay-Bourg, porque a gente pega aqui as Côtes de Blaye e a gente pega as Côtes de Bourg, que são áreas, côte é colina, né? Então, são essas pequenas encostas. E a gente tem aqui algumas denominações, e vai ficar no material para vocês, o que permite de estilo de vinho em cada apelação. Então, a gente vai ter aqui na área de Blay-Bourg, como um todo, algumas apelações, mas muitas dessas apelações permitindo vinhos brancos e vinhos tintos. Conforme a gente vem mais para o sul, que é essa área que concentra várias apelações aqui chamada Libournais, porque ficam em volta da cidade de Libourne, tem várias apelações, e percebam que as apelações aqui, elas são muito direcionadas para os vinhos tintos. Por quê? Porque aqui a gente encontra os melhores solos. Então, essas apelações, tá, eu vou falar separado daqui a pouco de Saint-Emilion e Pomerol, mas essas apelações que a gente vê aqui, como Fronsac, como Canon Fronsac, Lalande Pomerol, e depois, né, a gente tem os satélites de Saint-Emilion, né, que são essas cidadezinhas que ficam em volta de Saint-Emilion, principalmente um pouquinho mais para o leste, para o norte de Saint-Emilion, que a gente vai ter, né, Lussac Saint-Emilion, Montagne Saint-Emilion, Saint-Georges Saint-Emilion, são apelações que vão ser boas alternativas a Saint-Emilion com preços mais baixos. O que a gente começa a ter aqui? Um pouquinho mais de altitude, de novo, os solos ficam menos interessantes, né? A gente ainda tem aqui alguns afloramentos calcários, mas um pouco menos, e aí a gente tem preços mais interessantes, com perfil, né, de vinhos um pouco menos concentrados, vinhos um pouquinho mais frescos, vinhos com um pouco menos de concentração, normalmente com muita predominância de Merlot. Lembra? Quando o vinho vai ganhar intensidade em Bordeaux, normalmente ele vai ter outra uva entrando no corte. Então, normalmente a Cabernet Sauvignon ou a Cabernet Franc. Aqui na margem direita toda, de modo geral, a Cabernet Franc. Algumas áreas que a Cabernet Sauvignon consegue amadurecer, e mais difícil ainda outras uvas, como o caso da Petit Verdot, que é mais tardia, a Malbec e a Carmener também são mais tardias. Então,
acabam aparecendo muito pouco. Então, são boas alternativas. E tem uma outra apelação, que é do vinho que eu estou degustando com vocês, que se chama Côte de Bordeaux. A Côte de Bordeaux, na verdade, são diferentes áreas aqui na margem direita que ganharam o direito de botar o nome dessa apelação se a uva vier de diferente dessas áreas. Então, por quê? Porque aqui na margem direita, percebam que tem essa área que vocês estão vendo marcada aqui em amarelo, ela não tem apelação, mas ela tem vinhedo. Se não tem apelação reconhecida, essas são as áreas mais planas ainda, né, com bastante pantanosa, enfim. Se não tem apelação reconhecida, pode fazer vinho e classificar como os Bordeaux regionais. Então, apelação Bordeaux Contrôlé, a apelação Bordeaux Supérieur, apelação Crémeux de Bordeaux, né, que são os espumantes. Então, pode fazer os vinhos Bordeaux regionais. Então, essa apelação chamada Côte de Bordeaux, que englobou algumas áreas, é uma alternativa interessante, porque a uva pode vir de áreas diferentes, e aí consegue ter um vinho com uma apelação de Bordeaux um pouco mais significativa. Então, se pegar aqui, pega uma área importante, né? Então a Côte de Bordeaux envolve uma área importante de Bleu, envolve uma área importante aqui de Castillon, envolve uma área importante de Franc Côte de Bordeaux. Então são essas áreas aqui, ó, um pouquinho mais para o leste e um pouquinho mais para o norte, que escapam tanto dessa área mais plana, que entram os vinhos regionais, tanto essa área de maior destaque em volta de Libournais, que podem classificar os vinhos com essa apelação Côte de Bordeaux, que é o vinho que eu estou provando com vocês, né? Que é essa apelação que envolve, então, áreas diferentes. Essas áreas eram sub-regiões e que podiam destacar as sub-regiões e agora, então, já podem ter uma apelação própria. Isso é bem interessante, né? Lembrando que Côte de Bordeaux é uma apelação exclusiva para vinhos tintos, assim como a maioria das apelações aqui da margem direita. A grande maioria são para vinhos tintos. Franc Côte de Bordeaux, que é uma apelação que permite vinhos tintos, vinhos brancos secos e vinhos brancos doces. Mas podem ver que é praticamente uma exceção, né? Os próprios vinhos brancos aqui já são uma exceção, tá? Bom, lembrando também, as apelações regionais, a uva pode vir de qualquer lugar de Bordeaux, tá, gente? Só que, claro, as áreas mais nobres dificilmente vão fazer vinho uma apelação regional, vai botar o nome da apelação específica porque tem um valor muito maior, muito mais destacado. O que realmente interessa para nós aqui? O que realmente interessa é Saint-Emilion, essa área aqui um pouquinho maior, e do ladinho Pomerol, que é essa área um pouquinho menor. Aqui a gente tem as grandes meninas dos olhos da margem direita. E assim, não é pouco, tá? É muito. Porque assim, é destacadamente muito à frente das outras áreas da margem direita. Então, para a gente olhar, demos um zoom aqui nessa área de Libournais, diferentes apelações. Então, a área de Saint-Emilion é essa área aqui grande, uma apelação grande, uma apelação que envolve aí, estamos falando de mais de 1.000 hectares, bastante ampla. Tem uma cidadezinha chamada Saint-Emilion, que é aquela cidadezinha lindinha que eu mostrei para vocês, e muitos diferentes contextos de terroir. Alguns desses terroirs aqui, principalmente com solo com maior presença de calcário, são os melhores. E os melhores chateaus, eles estão concentrados aqui. Então, se a gente pegar aqui, em volta da cidadezinha de Saint-Emilion, é a melhor área de Saint-Emilion. Saindo um pouquinho de volta da cidade, o solo fica muito, muito arenoso. Quanto mais aqui para o sul, perto do rio, muita matéria orgânica, e aí os vinhos começam a perder um pouco de sua complexidade. Ficam mais leves, mais frescos, mas muito ralinhos. Então, em volta de Saint-Emilion é a grande área, principalmente por esse afloramento calcário.
Por isso que a gente tem chateaus importantes aqui, como Chateau Pavie, Chateau Zon, Chateau Angelus, são muito importantes. Depois a gente vai ter outro afloramento calcário lá no nortezinho de Saint-Émilion, bem próximo já ao Pomerol. E aqui a gente vai ter um afloramento calcário argiloso. Inclusive, Chateau Cheval Blanc está aqui, né? Chateau Figeac está aqui. Então, são outros chateaus importantes aqui. E já quase chegando para o Pomerol. E que a gente vai ter outra área que também se destaca. Com perfis bem interessantes de vinho, vinhos bem mais intensos. Tanto que Cheval Blanc aqui tem alguma área também com um pouquinho de pedregulho. Chateau Cheval Blanc dá destaque um pouquinho maior, inclusive, para Cabernet Franc. Até mais do que a Merlot. Mas aquilo que eu falei para vocês, é peculiar, não é o convencional. Tá? Aqui eu fiz uma foto para vocês entenderem, né? Essa aqui é uma foto que eu fiz na visita do Chateau Valandrot, que é o do Jean-Luc Tournevin. Então a gente está aqui bem próximo à cidadezinha de Saint-Émilion, e percebam aqui, olha como o solo ele é clarinho. Olha como é um solo arenoso, mas com muita presença de calcário. Mas se vocês olharem aqui também, ó, essas pequenas ondulações, ó, aqui estão vendo que os vinhedos estão numa pequena inclinação. Essa pequena inclinação aqui faz muita diferença para a uva que fica numa área um pouquinho mais plana, por exemplo. E fica a dica para vocês gostam de vinhos mais intensos? Claro, normalmente os vinhos mais intensos são um pouquinho mais caros, né? Não tem jeito. Mas procurem pelo chateau, peguem a referência e tentem entender um pouquinho como que aquele chateau, né, define os seus vinhos no sentido de o quanto ele gosta de ter concentração, um pouquinho qual é a área que ele está, onde estão os vinhedos. Porque lembrando, né, de modo geral, o chateau que tem a classificação, não é o vinhedo. Então, se o Valandrot está aqui, e o Valandrot, ele é classificado como um Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion. Já explico as classificações de Saint-Émilion daqui a pouquinho. Mas ele está numa área muito privilegiada. Mas não é a área que dá o destaque para ele. É ele produtor. Então fica a dica sempre. Bordeaux é super importante o produtor. Essa é uma indicação importante. Tá? Pois bem, então, solo muito rico em calcário. O que a gente tem em Saint-Émilion? Tá? Falei um pouquinho dessas referências de solo. Deixei essas citações de solos aqui para vocês. Fiz um textinho para vocês conseguirem se situar um pouquinho melhor. Inclusive, esses destaques que a gente vai ter, né? Que é esse afloramento, né? Que eles chamam de planalto calcário. Planalto um pouquinho mais alto, né? Vocês viram ali no Chateau Valandrot, tá bem nessa área aqui, que é em volta de Saint-Émilion, que se destacam os principais vinhedos, né? A gente vai ter depois, lá de novo, próximo a Pomerol, a gente vai ter ali de novo um pouquinho mais desse solo com um pouquinho mais de pedregulho, a gente vai ter um solo ali com boa drenagem, a gente vai ter de novo, né, essa possibilidade de ter vinhos um pouquinho mais intensos, que é onde está, por exemplo, o Chateau Cheval Blanc, e aí por isso, inclusive, que ele dá preferência, Chateau Cheval Blanc, para Cabernet Franc. Mas tem outros nomes aqui muito representativos, né? Chateau Zon, Chateau Figeac. Pois bem, Saint-Émilion tem uma classificação. Mas mais do que isso, Saint-Émilion também tem uma história muito grande. E tem nomes muito fortes. Saint-Émilion não consegue ter o destaque que tem o Pomerol no sentido de consistência. O Pomerol é menor, o Pomerol não tem classificação e tem nomes muito, muito fortes. Mas aqui em Saint-Émilion também tem nomes muito fortes, como o próprio Cheval Blanc. Cheval Blanc é uma das grandes referências aqui. Tanto agora, o Cheval Blanc ele brigou com a apelação e ele pediu para sair da classificação de Saint-Émilion, porque ele era um Premier Grand Cru Classé A de Saint-Émilion, ou seja, o mais alto nível de Saint-Émilion. Mas ele brigou e saiu. A marca é tão forte, Cheval Blanc, que ele pode fazer isso. E não vai desvalorizar o vinho. Porque ele é muito representativo.
Então, esses nomes, eles trazem muita atenção para cá. Claro, que chama atenção porque os vinhos também são bons, mas traz muita atenção para cá. E o que é o chateau? O chateau é exatamente a propriedade vinícola. Chateau seria uma tradução para castelo. Na França, você só pode botar o nome na sua vinícola de chateau se você tiver um castelinho, uma casa antiga secular, um conceito de castelinho. Bordeaux é a única região da França que qualquer vinícola pode chamar de chateau, mesmo não tendo um castelinho. Então, o conceito vem do castelinho. Então, Chateau, aqui, Chateau Cheval Blanc, tem o castelinho, tá aqui, ó. Estamos vendo ele, né? Então, ele leva o nome. Mas se eu, Marcelo, tivesse um vinhedo, o vinhedo fosse autorizado por alguma apelação, eu podia chamar de Chateau do Marcelo. Mesmo não tendo o Chateau. No resto da França não é permitido. Tu pode chamar de Chateau se tu tiver um Chateau realmente. Se não tiver uma propriedade, um castelinho, não pode chamar de Chateau. Mas esses nomes muito fortes, como eu estava falando para vocês, né? Chateau Pavie, Chateau Zone, Chateau Angelou, Chateau Cheval Blanc, são muito fortes. Então, eles chamam muita atenção para cá. Claro que eles têm uma qualidade super interessante. Mas, mais do que também o nome do Chateau, Saint-Emilion tem uma classificação. O que isso significa? Que tem uma apelação exclusiva. Como que é? Primeiro, Saint-Emilion é uma classificação comunal, comuna. Então, qualquer vinhedo que seguir uma regra bem simplinha dentro de Saint-Emilion pode botar o nome Saint-Emilion no vinho. Né? Vai ter lá apelação Saint-Emilion Contrôlé. E também tem uma outra apelação que ela é bem flexível em Saint-Emilion, que é tem que ficar atento aqui, que eles chamam de Grand Cru. Então, Saint-Emilion Grand Cru, que é uma apelação também de toda a área de Saint-Emilion e sem muito destaque. Né? Deixa eu ver, aumentar aqui, vamos ver se fica melhor para vocês verem. Esse fica aqui, ó, dá para ver um pouquinho melhor aqui o vinho, enfim, né? Deixa eu trazer a câmera de volta, só para a gente ver se fica uma melhor resolução. Mas depois eu dou um zoom aqui quando a gente chegar para vocês verem. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, tem um vinho que é Saint-Emilion Grand Cru, mas atenção aqui, ó, porque esse aqui é um Premier Grand Cru. Porque Grand Cru de Saint-Emilion pode ser qualquer produtor. Mas aí a gente entra numa apelação exclusiva que é os Grand Cru Classé. Aqui está o diferencial. Para Saint-Emilion, essa palavrinha chamada Classé. Aqui estão os melhores produtores. Quem são eles? São 82 produtores de altíssima qualidade. Tem toda uma regrinha. A gente precisaria só de uma aula de Saint-Emilion para explicar tudo isso, mas então, quando tem o nome Grand Cru Classé, são os melhores. Dentre eles, existem 18 que são Grand Cru Classé Premier, que são os melhores. Sendo que hoje, 2 deles têm o nível A, ou seja, Premier Grand Cru Classé A, de maior distinção em Saint-Emilion, que é Chateau Angelou e Chateau Zone. Chateau Pavie e Chateau Cheval Blanc também tinham a classificação Premier Grand Cru Classé A de Saint-Emilion. Mas eles pediram para sair da classificação. E não querem mais. Então, provavelmente, eles não vão estar mais na classificação Grand Cru Classé e devem migrar só para a classificação Grand Cru se eles quiserem, né? Porque eles estão usando meio pelo nome. Pois bem, esses Grand Cru Classé e principalmente os Premier Grand Cru Classé de Saint-Emilion, que são os grandes vinhos de Saint-Emilion. Cuidado, tá? Aí tu vai pegar lá um vinho só Saint-Emilion Grand Cru, normalmente é um vinho menos interessante, tá? Ah, pode ser um bom produtor, pode, mas o segredo tá aqui, ó, Grand Cru Classé e Premier Grand Cru Classé. A palavra Classé faz toda a diferença aqui. São os melhores 82 produtores de Saint-Emilion. Depois, a gente chega na outra área, que é a área do Pomerol. Pomerol é uma cidadezinha minúscula, é uma área bem menor, estamos falando em algo em torno de 700 hectares, e aqui, primeiro,
gente, para visitar um chateau em Pomerol, muito difícil. Pouquíssimos abrem. Tá? Então, fica a dica aí, é bem complicado. E Pomerol tem uma questão que eles se valorizaram tanto, porque eles, assim, tanto que os vinhos são muito caros. Todo vinho de Pomerol é caro. Aqui vocês estão vendo o centrinho de Pomerol, tá? Tem uma igreja, enfim. Praticamente meia dúzia de casa, vinhedos. Só que aqui no Pomerol, o que a gente tem? Uma quantidade muito maior de argila no solo, é um solo mais argiloso, com algumas áreas com pedregulhos e algumas áreas com afloramento de ferro. E aí os vinhos ganham potência. Se lá em Saint-Emilion o grande destaque eram os vinhos à base de Merlot com Cabernet Franc, aqui no Pomerol o grande destaque é vinhos Merlot. Pode entrar outras uvas no corte? Pode, mas a Merlot é a grande protagonista. E aqui a Merlot, por causa do solo argiloso, do solo ferroso, ganha potência, ganha intensidade. Tanto que o Pomerol não tem classificação nenhuma. Ele só vai chamar os seus vinhos que vêm daqui de Pomerol. E isso dá para eles uma valorização muito grande por não ter classificação. Muitas das classificações a gente viu que é um pouco meio complicadinhas ali, né? Nem todas expressam qualidade, mas Pomerol se valoriza como região. Claro, aqui no Pomerol a gente tem o Petrus, né? Que é o grande referência, mas tem outros produtores que são tão caros quanto o Petrus. Por exemplo, Le Pen, os vinhos são tão caros quanto o Petrus. E eles estão aqui. Então, o Pomerol se valoriza muito numa ideia de, bom, vamos fazer um pouco menos de volume, vamos fazer vinhos um pouco mais intensos, vamos fazer vinhos um pouco mais volumosos em intensidade, em tanino, em acidez, são vinhos de longa guarda, vinhos um pouco mais concentrados, não vamos ter classificação, vamos só chamar de Pomerol, e, né, ou seja, uma classificação, seriam apelações village, apelações comunais, né, são da comuna de Pomerol, e os vinhos vão ser muito potentes, muito concentrados. Não tem Grand Cru. E sempre vinhos, uma régua muito alta, de muita concentração. São intensos e são caros. São vinhos bem caros. Então, se a gente olhar, essa foto aqui eu fiz no Chateau Petrus, percebam aqui, lembra que a gente viu a foto lá do Chateau Valandrot? Olha a diferença do solo aqui do Pomerol. Olha aqui a quantidade de argila. Olha como aqui é o Chateau Petrus, tá? Só para a gente situar, o Petrus. Aqui é a vinícola e aqui é o vinhedo. Olha esse vinhedo aqui. Olha esse solo, com esse solo, ele é uma argila até um pouquinho mais escura e com pedras. Ela fica mais escura por causa do ferro. O ferro dá uma cor mais avermelhada, um pouco mais escurecida. Mas percebam a diferença, né? Quanto o solo aqui ele é um pouquinho mais argiloso. E é esse solo mais argiloso que dá uma potência maior e dá uma intensidade maior para os vinhos aqui de Pomerol. Então, qual é a ideia deles aqui? Olha, não vamos ter classificação, né? Não vamos ter classificação. Vamos ter vinho potente, vamos ter vinhos intensos, vamos ter vinhos concentrados. Vamos nos valorizar como comuna, como área comunal, ou seja, uma apelação comunal. E assim, gente, vou falar para vocês, tá? Conseguem fazer isso muito bem. Então, se a gente olhar, né, tem produtores aqui, alguns nomes, né? Então, todo produtor de Pomerol, realmente a régua vai ser muito grande. O nome da apelação, então, só Pomerol, então vai ficar Appellation Pomerol Contrôlé. Não vai ter nenhuma variação nisso, só isso, e o nome do chateau. E aí, claro, eles vão botar grande Pomerol, porque isso aqui cobra caro. Então, Chateau Lefrère Petrus, Chateau La Violette, né? E aí vários outros chateaus, Chateau Le Pen e vários outros. Sempre caros. Pomerol não tem vinho barato, tá? Tem vinho caro e vinho muito, muito caro. E os absurdamente caros, como é o caso do Chateau Petrus. Mas isso é legal. Então, esse entendimento de margem direita, margem esquerda é legal. A gente já começar a entender. Essas apelações também é legal da gente começar a entender. Então, né, um resumo muito rápido aqui. Margem direita, solos com maior presença de argila e de calcário, solos mais frios. A maior parte das áreas, então, são solos também com areia e muita matéria orgânica.
solos menos interessantes. Onde tem argila e calcário, os solos mais interessantes na margem direita. Uva principal, Merlot. Corte clássico, Merlot com Cabernet Franc. É mais difícil amadurecer uvas mais tardias, como a Cabernet Sauvignon. Principais duas áreas, Saint-Emilion, Pomerol. São as duas grandes apelações. Pomerol não tem nenhum tipo de classificação. Só Pomerol. Uma apelação comunal. Saint-Emilion tem apelação comunal. Saint-Emilion, dentro da apelação comunal, permite o Grand Cru, que é um vinho bastante amplo, né? A regra um pouquinho mais rígida, mas qualquer um pode fazer. E tem a classificação de Pomerol, desculpa, a classificação de Saint-Emilion, que aí sim, que é Saint-Emilion Grand Cru Classé. E os melhores, Premier Grand Cru Classé. Então, 82 chateaus classificados aqui, sendo 18 classificados como Premier Grand Cru Classé. São os melhores deles. Vem muito vinho genérico da margem direita. Querem melhores alternativas de preço? Sempre bons chateaus dessas apelações menos famosas, como a gente vai ter, né? Côte Bordeaux. Claro, tem que ser um bom chateau. Se não for um bom produtor, o vinho não fica legal. Né? Aqui esse é um vinho que passa 12 meses em madeira. Então, um vinho que tem esse perfil, né? A gente sente bastante essa madeira, essa notinha evoluída, né? Essa nota mais puxada até para uma erva mais seca, para um fumo, um toquezinho da especiaria. Em boca é delicioso. Realmente uma delícia de se provar. Realmente uma delícia de se ter esses perfis, entender um pouco dessas características e provar esses vinhos. Procurar bons chateaus sempre é uma boa dica, porque esses vinhos eles acabam chegando um pouquinho mais caros no Brasil. Por isso que a gente estuda, né? Então já temos uma base, já temos um fundamento agora de margem direita, então agora a gente já tem algumas referências melhores para comprar e para estudarmos algumas apelações específicas. Então, adorei a gente olhar um pouquinho mais para a margem direita, a gente olhar um pouquinho mais algumas apelações, e agora a gente está bem consistente para dar passos um pouquinho mais profundos. Adiante, né? Seja para a gente entender e aprofundar um pouquinho mais alguns desses conteúdos. Quero agradecer, achei demais, deixar um beijo muito mais especial, deixar aquele brinde final, dizer que achei incrível, né? Quem não curtiu a nossa aula de hoje, já deixa um curtir aqui na nossa aula. Se eu não respondi qualquer pergunta para vocês, mandem para mim lá no Instagram, Marcelo_Vargas, tá? Mandem lá que eu respondo tudo para vocês. E lembrando, tá? Para vocês aproveitarem, porque estamos aí com as últimas vagas do Grupo Premium. Então, estamos com o Grupo Premium aberto. O Grupo Premium são os meus cursos fechados de vinho. Então, aproveitem, tá? Últimas vagas. Talvez alguém entre lá, vai chegar lá, já tá encerrado as inscrições. Peço desculpa, tá, gente? Mas tá por encerrar aí a qualquer momento. Então, aproveitem. Entrem aqui, ó. www.marcelovargas.org, que tá tudo explicado do Premium lá para vocês. Se tiver lá com as explicações, é porque vocês conseguem se inscrever ainda, vai ter lá o botão de inscrição e tudo mais, valor, os bônus, né, os cursos, tá tudo lá explicado para vocês, tá bom? Aproveitem, entrem em www.marcelovargas.org, que vai estar tudo lá explicadinho para vocês poderem aproveitar o Premium. Faziam meses que eu não abri inscrição, tá? E não sei quando a gente vai abrir de novo. Abre só de vez em quando, fica um monte de gente fora depois chorando. Então, fica a dica para vocês aqui, tá? Aproveitem. Premium é um curso bem especial. Aliás, vários cursos, né? Formação continuada, mais de 220 aulas para vocês liberadas lá no Premium. Lembrando que quem se conseguir uma vaga agora, nessa abertura, nessa turma, tem 2 anos de acesso. 2 anos, tá bom, gente? Enfim. O valor de cada aula vai ficar menos de R$4 para vocês. Então, aproveitem, porque realmente não tem melhor investimento para aprender sobre vinhos, tá bom? Adorei. Vou deixar um beijo muito mais que especial. Vamos assinar a nossa aula de hoje e vamos se preparar para a semana que vem, que vai ter mais uma aula muito especial. Aproveitem que tem inscrições abertas do Premium, tá? Tá valendo muito a pena. Beijo, muito mais especial. Assina aí, produção.